Saudações, irmãos. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Mais uma vez estamos reunidos para assim estudarmos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Escola esta que estamos transmitindo e que com saudade de estarmos presencialmente ali na igreja, onde podemos olhar um ao outro e falarmos sobre as maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas. E também para podermos escutar como foi a semana do irmão, os agradecimentos quanto às bênçãos recebidas, e também para interagir uns com os outros dentro do estudo, dentro da palavra de Deus. É bom estarmos juntos, já diz o cântico, bom estarmos aqui louvando a Deus. Mas nesse momento nós vamos saudar a igreja com a paz do Senhor, saudar a igreja dizendo que é bom estarmos reunidos na presença do Senhor. Vamos iniciar orando, buscando a orientação de Deus e que nesta manhã nós possamos estar aprendendo mais e mais sobre a igreja do Senhor. Oremos. Eterno Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Te pedimos, Pai, a tua graça e que o teu amor seja constante em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que tu possas abençoar cada um de nós na participação da EBD. E que assim, Pai, possamos cada vez mais ter o interesse em querer aprender mais e mais sobre a tua palavra. Te pedimos a orientação do teu Espírito Santo para que seja conosco na transmissão desse estudo e que nós possamos aprender e colocar em prática. Tudo aquilo que nós aprendemos sobre a palavra de Deus é necessário que nós possamos colocar em prática. E é um estudo falando sobre a igreja primitiva, onde nós devemos copiar como eram os nossos irmãos lá na igreja primitiva e hoje colocar em prática em nossas vidas, porque a Bíblia assim o diz e assim devemos fazer. Te pedimos, Senhor, que tu possas orientar cada servo, cada irmão que está participando, abençoando assim a sua casa, suas famílias, e que haja, Senhor Deus, em nós o querer te buscar, o querer estar na tua presença, e te pedindo, Pai, também perdão pelos nossos pecados, porque sabemos que somos falhos, mas que a tua graça e a tua misericórdia nos alcança na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, o qual morreu por nós na cruz do Calvário, e hoje somos livres para glorificar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos fazer, como sempre, uma recapitulação daquilo que nós estudamos no estudo passado, e assim nós podemos dar continuidade e iniciar o estudo de hoje. Não é? No estudo passado nós estudamos o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Relembramos tudo aquilo que nós aprendemos sobre a igreja, não é? Sobre que a igreja se inicia de uma forma onde para alguns foi perseguição, mas para outros foi algo prazeroso, onde tiveram a presença do Espírito Santo em suas vidas, e os apóstolos assim, cheios do Espírito, começaram a pregar o Evangelho com autoridade, começaram a pregar com ousadia, sem temer, porque sabiam do que estavam fazendo, da missão que foi recebida. Jesus, antes de subir aos céus, os capacitou e disse a eles que eles não estariam só, porque o Espírito Santo estaria presente, dando a eles
força, dando a ele entendimento, dando a ele ousadia para falar do Evangelho do Senhor. E nós vimos nesse capítulo 4, onde Pedro e João foram perante o Sinédrio, foram presos e foram indagados sobre por que eles estavam pregando. E eles, com ousadia, disseram: estamos pregando a Jesus Cristo, a quem vocês perseguiram, a quem vocês crucificaram, mas ele ressuscitou. E foi essa a mensagem de Pedro e João, cheios do Espírito ali falando, porque foram capacitados já lá no capítulo 2, no início da igreja, onde nós vimos que o Espírito Santo descia sobre os apóstolos como língua de fogo, e assim capacitando-os, dando encorajamento para que eles pudessem falar de Jesus, do Evangelho. Nós vimos toda essa parte do capítulo 4, falando sobre Pedro. Depois falamos sobre Ananias e Safira, não é? Um casal onde eles decidiram ter tudo em comum e vendiam suas propriedades, e outros doavam a propriedade para que fosse vendida e trouxessem esse dinheiro para que fosse distribuído de forma de alimento, de forma que cada um conforme a sua necessidade. Então era feito assim. Mas Ananias e Safira foram infiéis, porque venderam a propriedade, tiraram parte desse dinheiro para eles e deram o restante depositaram o restante aos pés de Pedro, diante dos apóstolos. Então, o que aconteceu com eles? Foram fulminados, porque foram infiéis ao Espírito Santo. Eles sabiam da procedência de que era para fazer quando assim vendesse as propriedades, mas eles quiseram roubar. Eles quiseram dar, como diz assim, dar um golpe, querer tirar parte para si, que na realidade a palavra estava ensinando, os apóstolos estavam ensinando que todos teriam que ter tudo em comum, fosse repartido conforme a sua necessidade. Se eles tivessem necessidades, eles seriam atendidos também diante dessas ofertas. Vimos no capítulo 5 também que um certo varão chamado Ananias, isso aí é a continuação, porque fala sobre Ananias e Safira, sobre a sua morte aqui, onde eles foram fulminados, não é? E depois sepultados. Logo após, nós vimos a prisão, os apóstolos milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, e depois vamos ver o conselho de Gamaliel. Nessa passagem nós vimos que os apóstolos estavam presos, não é? Pedro e João estavam presos, e ali foram milagrosamente libertos. Mas de que forma foi essa libertação? É que quando eles foram lá procurar eles na prisão, viram que estava tudo trancado, os guardas estavam na frente, só que estava vazia a prisão. Então o que aconteceu? O anjo do Senhor os tirou de lá, e eles estavam já pregando o Evangelho novamente. Eles tinham sido presos para não falar do Evangelho, e agora eles estavam novamente pregando o Evangelho com ousadia, dizendo que quem mandava na vida deles era o Senhor Jesus. E eles tinham o domínio do Espírito Santo em suas vidas. Algo extraordinário, porque eles ficaram atônitos por ver as prisões fechadas e eles lá, libertos, pregando o Evangelho. Algo extraordinário aconteceu aí. Depois houve o conselho de Gamaliel, que já faz parte do nosso estudo hoje, que é o finalzinho do capítulo 5, que nós ficamos de trazer hoje. Por isso nós queremos dizer aos irmãos que fiquem atentos nas leituras e que assim a gente possa fazer uma boa EBD no dia de hoje. É o livro de Atos, um livro especial para nós, igreja. Não só para a nossa igreja, mas para todas as igrejas. É um livro no qual, se as igrejas estiverem sintonizadas com ele,
a gente vai aprender sempre a viver como igreja, a não deixar perder a essência da igreja primitiva. E aí nós vemos relatos, porque o livro de Atos conta a história da igreja. Nesses primeiros capítulos, de 1 até o 8, nós vamos ver a igreja sendo contada nas pregações de Pedro e os outros apóstolos. Do 8 em diante, capítulo 9 em diante, a gente vai ver que entra o personagem agora de Paulo. Ele tem um encontro com Jesus, mas isso é um estudo que vamos fazer ainda a posteriori. Porém, hoje nós estaremos falando, conversando um pouco sobre os capítulos 5, né? Já vi parte, mas o capítulo 5, quando eu falo aí, é justamente sobre Gamaliel, o conselho de Gamaliel. Então vejam que aí nos versículos de 17 em diante, vou fazer uma leitura rápida aqui, os irmãos vão estar acompanhando em suas casas, no capítulo 5, 17 de Atos, que diz: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Os saduceus eram uma classe que eles eram muito estudiosos, então eles queriam cobrar essa nova modalidade, esse novo ensino de que Pedro e João estavam fazendo às pessoas, e eles não concordavam, porque achavam eles que estavam em desencontro ao que a palavra dizia, porque eles seguiam, não é, os escritos da palavra de Deus do Velho Testamento. Então eles tinham uma visão de que achavam que estavam certos e não aceitaram Jesus como o Messias. Mas vamos ver, da continuidade, versículo 18. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. As palavras de que Jesus tinha orientado a eles que assim o fizessem. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E eles foram capacitados para isso, eles foram cheios do Espírito, cheios de poder agora para com ousadia falar. E chegando, porém, o sumo sacerdote, versículo 21, e ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não acharam na prisão, e voltando lhes anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Nós vimos aí que aquilo que nós havíamos comentado, que eles foram libertos e eles ficaram perplexos quanto ao como isso aconteceu, como eles saíram da prisão e que nada foi aberto, que estava tudo fechado. E chegando, anunciou-lhe dizendo: Eis que os homens que encarcerastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Ou seja, o povo já estava aprendendo sobre a pessoa de Jesus Cristo, crendo que ele era o Messias, que ele era o Salvador.
O povo estava já agora de uma forma diferente, porque eram abertos seus ouvidos e a sua mente quanto ao ensinamento do Evangelho. Diferentemente do que eles, os saduceus, do que eles, as classes dominantes, os chamados doutores da lei, faziam. E agora o povo começava a ter um novo evangelho, boas novas de salvação em sua vida. Então foi o capitão com os servidores, temiam ser apredrejados, assim a gente já leu esse versículo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestemos, nós, expressamente, que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa nova doutrina, dessa vossa doutrina, e quereis lançar vós o sangue, a nós o sangue desse homem. Porque na realidade eles temiam pelo fato de que eles, digo eles como todo aquele pessoal que julgou Jesus, que o crucificou, sendo ele alguém contrário à palavra, mas provou Jesus daquilo que ele falava, de que no terceiro dia ia ressuscitar, e essa era a palavra mais forte naquela época, ressurreição. Jesus havia ressuscitado, e agora os apóstolos criam verdadeiramente na ressurreição dele, porque ele apareceu a eles, porque ele veio e mostrou que as marcas nas mãos, não é? Mostrou a ele que ele havia ressuscitado, porém agora com o corpo glorificado, não é? E eles viam a diferença de que Jesus era o mesmo que havia andado com eles e agora ressuscitado, porque alguém que morreu agora estava vivo novamente. E eles com certeza estavam falando da ressurreição. E os saduceus não criam ainda nesta palavra de ressurreição. Eles queriam acreditar de que Jesus não havia ressuscitado. Mas a palavra deles é que este Jesus, a quem eles estavam seguindo e serviam, havia ressuscitado, e eles falavam no nome deste homem. Por isso que eles não ensinassem, a orientação era que não fizessem os ensinamentos no nome de Jesus. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, ou seja, Jerusalém agora estava começando a ser cheia da palavra de Deus, que combina justamente com aquilo que foi dito lá no versículo de Atos 1:8, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém. Então, o primeiro lugar onde deveria ser expandido o evangelho era Jerusalém, para que ali o povo começasse a crer, para ali que o povo começasse a ser liberto. E agora, crendo na salvação eterna, de que o Messias havia vindo, convivido com eles e agora, de uma forma especial, ressuscitado e estando à direita de Deus agora. Então essa era a palavra dos apóstolos, cheio de integridade. Porém, respondendo Pedro, versículo 29, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: esta é uma palavra viva para a igreja de hoje. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por que Sérgio está falando isso? Pelo seguinte, o importante de obedecer a Deus é que nós continuemos falando do Evangelho. É que nós continuemos crendo no Evangelho. É que nós hoje temos que obedecer às autoridades constituídas, sim, como governo, como estamos agora atendendo ao decreto. Porém, não podemos jamais deixar que o governo tome o lugar de Deus em nossas vidas. Porque a igreja, por mais que ela venha a ser perseguida, ela tem que continuar crendo de que o mais importante é agradar a Deus
e não aos homens. É mostrar de que a confiança em Deus, mesmo que nós venhamos a sair desse mundo, a morrer, podemos assim dizer, continuamos a vida eterna. E o mais importante é isso, é que nós tenhamos a vida eterna com Deus. Esta é a certeza que nós devemos ter da pessoa de Jesus Cristo, é que Ele nos dá vida eterna após essa vida aqui terrena. E vemos aí, então, meus amados irmãos, do versículo 29, do 30 em diante, continuando a leitura, o versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes e suspendendo-o no madeiro. Ou seja, os apóstolos mostravam de que eles erraram, de que eles mataram a Jesus, o Messias, e eles queriam se eximir dessas culpas. Mas agora ele disse, por mais que vocês tenham feito isso, Jesus ressuscitou. Deus, o Deus de nossos pais, o ressuscitou. Versículo 31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Eles falavam com o intérprete deles, dizendo que Deus, mostrando aí a eles, aos saduceus, àqueles que estavam interrogando, dizendo que Deus elevou Jesus a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Então essa era a mensagem do Evangelho, essa deve ser a mensagem do Evangelho hoje, é pregar o Evangelho, produzindo aí nas pessoas arrependimento e remissão dos pecados no sangue de Jesus. Essa deve ser a mensagem da igreja hoje. Deve dar continuidade, porque eles falavam disso, de que Jesus havia ressuscitado para que nós tivéssemos vida, assim como ele havia prometido. Versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Meus amados irmãos, algo que enfurece o inimigo ou aqueles que o seguem é justamente isso. É a gente falar com segurança do Evangelho de Cristo. É a gente dizer para as pessoas que só há salvação em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. Este é o papel da igreja. Este é o que a igreja deve estar vivenciando também nos dias de hoje. Foi lá na época dos apóstolos e é hoje também. Falar de Jesus para as pessoas. Dizer que só há salvação na pessoa de Jesus. De que não há outro nome. Muitas pessoas têm seguido aí religiões, têm dado valor a algo que não lhe traz salvação. Dando valor a pessoas ou a alguém que não perdoa os pecados. Só Jesus. Porque só Ele pagou o preço. Só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que foi sacrificado. Ou seja, o sacrifício na cruz é Jesus como Cordeiro. E derramando seu sangue para que o meu, o teu, os nossos pecados fossem perdoados. Essa era a mensagem dos apóstolos, mostrando para eles. Mas isso tem enfureceu a eles e tem enfurecido a muitos. Que há uma perseguição na igreja atualmente. E nós precisamos estar preparados para responder qual é a razão da nossa fé. E mostrar que nós não tememos aos homens. Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas levando o versículo 34, vamos dar uma leitura rápida e assim falar um pouco sobre isso. Mas levantando-se o conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens.
Porque antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo-se alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvido foram dispersos, reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e deixaram-o ir. Ou seja, Gamaliel orientou aquelas pessoas que estavam ali indagando, interrogando os apóstolos, para que eles deixassem de falar no nome de Jesus, para que eles deixassem de falar dessa doutrina que o povo já estava crendo. Gamaliel orientou-os para que eles não ficassem, porque ela disse, se a obra for de homens, ela vai perecer, ela vai parar. Mas se é de Deus, ela vai continuar. E para que eles não fossem achados combatendo contra Deus. E o povo assim ia entender. Retiraram-se, pois, versículo 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados e dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Paulo vai falar isso várias vezes, que era um prazer ser julgado, era um prazer ser açoitado, era um prazer em nome de Jesus. Porque aí eles estavam seguros da palavra do mestre, que dizia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu venci por vocês, eu já venci o mundo, eu já agora tenho a autoridade de dar a vocês a vida eterna, e tenho a chave, o poder da morte, e tenho o poder da vida em minhas mãos. Aquele que crê em mim será salvo. Esta era a mensagem, por isso eles estavam felizes por sofrer em nome de Jesus. Versículo 42, todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Esta deve ser a mensagem da igreja. Todos os dias, sem cessar, ensinar. Se a igreja hoje está com a dificuldade por conta do decreto e está fechada, ensinar nas casas. Então, meus amados irmãos, eu agora aqui quero ressalvar e dizer aos irmãos que, no que puderem fazer, convidem os vizinhos, não é? Com toda a segurança, é claro, e falem do Evangelho. Ensinem sobre Jesus. É um momento onde muitos estão esperando uma boa palavra pelo momento que estão vivendo, às vezes de insegurança, de medo, por conta da pandemia, por conta das enfermidades. E o terreno, como diz a palavra, o terreno está bom para que o Evangelho seja anunciado. E muitos crerão na palavra, muitos crerão em Jesus Cristo, muitos crerão de que, se vierem a passar deste mundo, estarão certos da presença de Jesus e de Deus. Diante disso, meus irmãos, nós fechamos aqui o capítulo 5 de Atos. Vamos rapidamente, por conta do tempo, nós vamos entrar agora no capítulo 6, onde o tema principal desse texto é a instituição dos diáconos. Por que houve essa instituição? Por que houve
a preocupação em se constituir diáconos. É que nesse momento foi justamente as primeiras dificuldades da igreja. A igreja começou a crescer, e quando a igreja cresce, ela começa a ter dificuldades. Por quê? Porque não é um número limitado que está ali só ouvindo, mas é um número que vai crescendo e vai surgindo novas pessoas, e com elas trazendo também indagações acerca disso ou daquilo, e começa a ter dificuldades. Mas agora, os apóstolos vendo essas dificuldades, que dificuldades é esta? Por quê? Porque os apóstolos eles estavam, a mensagem que eles deveriam ter em suas vidas e de prioridade era pregar o evangelho, era falar da palavra, era ensinar que Jesus era o Salvador. Então tinha muitas coisas que estavam acontecendo pela necessidade de conseguir partilhar bens, de conseguir alimento para os órfãos e viúvas, e assim a igreja estava passando com essa dificuldade. Agora, nesse capítulo 6, a gente vai ver por que foi instituído os diáconos. Rapidamente, vamos fazer uma leitura rápida de alguns versículos e assim também comentar com os irmãos acerca disto. Ora, capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. Então daí nós vemos, primeira questão, é que o evangelho estava sendo pregado a todos, não só aos judeus, como muitos ensinavam, dizendo que era o povo escolhido, de que aos gentios não eram dados os direitos, não era dado as mesmas prerrogativas do povo judeu. Mas agora os gregos já reclamando porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas, seus órfãos estavam sendo esquecidos. E isso veio essa questão sendo perguntada aos apóstolos como deveria resolver isso, que não poderia estar acontecendo. E versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Ou seja, e vamos atrás daqueles que precisam ser assistidos, daqueles que estão passando por necessidade, e tem que deixar de pregar a palavra e ir atrás, mas pessoas que da comunidade que poderiam estar preocupados quanto a isso. E isso a Igreja Batista na comunidade de Chié tem vivido. Glória a Deus por isso. Porque alguns irmãos têm se preocupado com a necessidade do outro. Mas é necessário também que aquele que tem necessidade compartilhe. Chegue para algum irmão e diga assim: olha, irmão, eu estou passando por isso, por isso, por isso. E a igreja, juntos, veremos em que nós podemos ajudar, em que nós podemos dar assistência a esses irmãos. Isso existiu lá na igreja primitiva, também existe hoje. É necessário que nós possamos vivenciar a palavra nos dias de hoje também. E o versículo 3 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ou seja, eles escolheram pessoas, homens de boa reputação, que estavam ali reunidos com eles, porém de
lugares diferentes, para que cada um na sua comunidade pudesse assim trazer as dificuldades e procurar saná-las, e não estar preocupando aos apóstolos, os quais tinham a missão de orar e de pregar a palavra. Então precisamos exercitar isso, não é? E para isso foram instituídos os diáconos. Então, os diáconos, hoje, eles precisam, apesar da nossa igreja ser pequena, nós precisamos cada vez mais nos colocar à disposição para trabalhar na obra do Senhor e deixar com que aqueles que são responsáveis para pregar a palavra, hoje, nós podemos assim dizer, na nossa igreja, o diácono Albérico e seminarista Albérico, ele está responsável por trazer a palavra, por estar convocando a igreja para orar. Esta é a preocupação que ele deve ter em primeira mão. As outras coisas devem ser não só por aqueles que são diáconos, mas por aqueles irmãos que são mais achegados da diretoria, não é? Da liderança. E nós possamos, entre nós, estudarmos a melhor maneira de ajudar os irmãos que estão assim necessitados. Deus, com certeza, levantará pessoas que nos ajudarão neste entanto, porque a gente vê muitas vezes só o lado material de alimento, mas tem muita gente precisando de orientações, tem muita gente precisando de um conselho, e nós precisamos fazer isso, estarmos juntos, imbuídos e trazendo essa necessidade. Eu não posso, de maneira alguma, saber que o irmão A tem um problema se esse problema não chegar até a mim. Então é necessário que haja essa confissão, não confissão, mas haja esse entendimento entre os irmãos, para que nós possamos assim vivenciar a igreja primitiva. Versículo 6 e 7 diz assim: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicou muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nós precisamos nos preocupar com isso hoje. Hoje, a palavra de Deus, ela deve ser pregada a tempo e a fora de tempo, porque é o momento que a igreja está vivenciando, que a comunidade está vivenciando, que a sociedade em si está vivenciando da palavra, de se pregar da palavra de Deus. E agora nós vamos ver um pouco, não é, um relato sobre a vida de Estevão, né? Vimos agora a constituição dos diáconos, e Estevão era um desses diáconos. E agora nós vamos estudar um pouco sobre a vida de Estevão. Ele como fala aqui no versículo, antes do versículo 8 do capítulo 6, dizendo assim: Estevão, o primeiro mártir, ou seja, o primeiro a ser morto por conta do evangelho. E é extraordinário a história de Estevão, relatada no capítulo 7. Se os irmãos leram esses capítulos, os irmãos percebem, ou vão perceber o quanto Deus usou Estevão, e que ousadia, homem cheio do Espírito Santo para falar do evangelho. E a gente fica maravilhado, porque Estevão, um homem jovem, mas que creu de imediato na pessoa de Jesus Cristo como Messias, que creu de uma forma completa, de que ele veio pregar, de que ele veio trazer uma nova mensagem de amor ao mundo, e não aquelas palavras que eram ditas, que o povo lia as palavras da lei e se limitavam a viver só aqui.
Mas Estevão, ele trouxe uma mensagem muito interessante, que ele procurava mostrar a vida espiritual. Ele, em si, ele vivenciava isso. E nós vamos, versículo 8 do capítulo 6 em diante, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Ou seja, lá eles começavam a querer disputar um certo poder para dizer que eu sei mais do que o outro. Só que havia um diferencial. Estevão cria em Jesus. Estevão estava ali com intrepidez falando do Evangelho, falando de que Jesus havia ressuscitado e que agora, através dele, nós teríamos uma vida eterna, nós seríamos ressuscitados com Cristo, nós seríamos agora levados a Deus com o arrependimento dos pecados e crendo na pessoa de Jesus como Salvador. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Espírito Santo, o qual Estevão estava cheio. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos-lo proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ou seja, começaram a trazer pessoas que viessem mentir, não é? Levantar falso testemunho, dizendo que ele estava proferindo palavras contrárias a Deus e ao templo. E hoje nós podemos ver o seguinte, irmãos: a partir do momento que você começa com ousadia, está falando do Evangelho em todo lugar, onde quer que você esteja, sabe de uma coisa: as perseguições começarão a aparecer. Porque muitos que não gostam, muitos que não querem aceitar o Evangelho, irão de uma forma tal mentir e assim querer prejudicar a pessoa, o mensageiro de Deus ali nesse momento. Mas a história de Estevão mostra o que ele havia aprendido, não é? O que ele creu dentro do seu coração e que ninguém poderia tirar. E ele mostrava de uma forma maravilhosa a questão de que ele estava pregando aquilo que ele acreditava, aquilo que ele estava crendo, mostrando às pessoas de que o Evangelho da pessoa, o Evangelho agora transmitido do Messias Jesus, era algo extraordinário, que transformava a vida. E que as pessoas não ficavam de forma mecânica, de forma assim que eu estou fazendo isso e isso vai, como faziam, ofereciam o sacrifício e achavam que estavam perdoados tudo e continuavam fazendo a mesma coisa. Mas agora, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós somos trabalhados para não pecar, Nós somos trabalhados e o Espírito Santo ele vai ali mostrando para nós do que nós fazemos de errado e que precisamos nos arrepender disso, que precisamos deixar de fazer o que está sendo feito que desagrada a Deus. O Espírito Santo agora ele transforma as nossas vidas, ele muda a nossa vida. No capítulo 7, como eu disse anteriormente, ele fala justamente disso, do entendimento, do conhecimento de Estevão, e ele começa a falar, logo de início a gente vai ver aqui no capítulo 7, dizendo o seguinte: e disse o sumo sacerdote: porventura és tu assim? Isso indagando a Estevão. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que
eu te mostrar. Estevão, jovem, porém cheio do poder, cheio da palavra de Deus. Ele conhecia toda a história. Nós vamos ver que nesse capítulo 7, ele traz todo um relato sobre o povo de Deus. E ele começa a falar sobre Abraão. Depois ele vem trazendo toda a história do povo de Deus. Fala de Jacó, fala de todos os patriarcas, não é? Aqueles que vieram depois. Então, Estevão, ele traz um relato geral sobre a Bíblia Sagrada, sobre o Velho Testamento, sobre as Escrituras pelos quais eles ensinavam, mas ensinavam de uma forma em que o povo não se movia, o povo não sentia. E uma das coisas que eu começo a observar é o seguinte, é que o capítulo 8, versículo 32 de João, do Evangelho de João, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando as pessoas começarem a conhecer a Bíblia, quando as pessoas começarem a conhecer o que realmente está escrito na Bíblia, elas começarão a pensar, elas começarão a entender de que toda a palavra de Deus, ela vem causar um impacto em nossas vidas, impacto esse que vai transformar o nosso pensamento, o nosso entendimento. E quando as pessoas têm esse conhecimento da palavra, eles começam a querer viver essa palavra. A gente viu, né, na vida de Estevão aqui, que ele conheceu toda a palavra de Deus, todos os ensinamentos que vinham desde Abraão, e ele começou, na pessoa de Jesus, ele se maravilhou, porque ele viu que Jesus era o Messias tão esperado, que na palavra de Jesus, ele começou a glorificar a Deus, porque ele creu na promessa que havia sido feita, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ele sabia disso na pessoa de Jesus. Estevão era um cheio da palavra, cheio de unção, cheio do Espírito Santo. E nós precisamos copiar essa maneira como Estevão foi. Copiar de forma tal que possamos estar cheio de intrepidez para falar do Evangelho, para viver como a igreja primitiva. Eu vou ler algumas coisas aqui em relação a o que Estevão falava. Ele falou de Moisés, versículo 37 do capítulo 7. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vós irmãos e um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Aí Estevão vem trazendo uma visão do profeta que seria levantado, não é? Versículo 45, 46. O qual nossos pais, recebendo-o também, levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, e que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Ou seja, é toda uma história que Estevão fala. Mas a gente vai ver nos versículo 53.
aliás, versículo 51 em diante, do capítulo 7, diz assim: homens de dura cerviz, incircunciso de coração, e ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Ou seja, era falado àquelas pessoas que se diziam doutores da lei, que se diziam os mestres que ensinavam em Israel. Estevão mostrou para eles de que eles recebiam, eles tinham conhecimento da palavra, mas não viviam a palavra, ao ponto de terem crucificado a Jesus, de terem feito ele sofrer e depois ser crucificado. E eles, como a verdade estava indo de contra a eles, eles começaram a se enfurecer contra a pessoa de Estevão. E, como diz assim a palavra, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Ou seja, era algo forte, de até ranger os dentes. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Meus amados irmãos, nós percebemos o seguinte, que muitas pessoas têm feito isso. Quando nós estamos falando da palavra, quando nós estamos falando da verdade, tapam os seus ouvidos. Não quero ouvir porque incomoda, porque vai de encontro à maneira como eles têm vivido. Maneira esta que é cômodo para eles. Maneira esta que eles não têm nenhum sentimento de obedecer a Deus, de adorar a Deus. Ou que vivem com outros segmentos que totalmente diferentes da adoração a Deus. E essas pessoas são incomodadas quando ouvem o Evangelho. Tentam tapar os seus ouvidos. Mas Deus, de forma tal, abençoou Estevão, e que ele, cheio do Espírito Santo, ele mostrava ali a presença de Deus em sua vida, onde ele via os céus abertos. Versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, versículo 59 do capítulo 7. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. É uma história impactante, é uma história linda, a história de Estevão. Em 2 capítulos mostra a sua história, mas de grande relevância para nós cristãos. Coragem, a intrepidez, o buscar estar cheio do Espírito Santo,
o falar com ousadia. Esta deve ser a vida de cada cristão hoje. Ter a coragem de falar do Evangelho de Cristo. Não se incomodando ou não se preocupando com o que haverá de passar, mas crendo de que Deus, de que Jesus está conosco e que é necessário que a gente possa ser testemunha fiel do Senhor. Diante dessas toda esta passagem de Estevão, mostrando aí uma relevância na igreja primitiva, o evangelho estava sendo pregado, difundido em Jerusalém. E no capítulo 8, nós vamos entrar agora no capítulo 8, trazendo uma visão sobre o evangelho em Samaria. Lembram do versículo? E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nesse versículo 8, o versículo assim que mostra a igreja aí, nós vamos ler o capítulo 8, versículo de 1 a 4, que fala da perseguição à igreja. A gente vai começar a perceber de que esse livro de Atos, como diz, mostra, conta a história da igreja. Houve vários relatos em que nós podemos trazer para os nossos dias, para a nossa igreja, para as nossas vivências como cristãos, porque a igreja somos nós. E também Saulo consentiu, versículo 1 do capítulo 8, e também Saulo consentiu na morte dele, ou seja, Saulo estava presente e consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, que ficaram juntos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e o encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Quando a gente lê aquele versículo que diz assim, que a palavra de Deus, ela jamais volta vazia, é justamente, eu creio nisso, que uma vez pregado o evangelho e a pessoa entendendo, essa pessoa vai falar para outro. E assim é difundido a palavra de Deus. E assim é mostrado de que Deus nos abençoa ao ponto de que o nosso testemunho, ele é visto, ele é ouvido e ele é também difundido para que outras pessoas possam crer no evangelho. Não é? Nós vemos aí de que não devemos temer, porque a igreja sou eu, é você, somos nós. Então, a partir do momento que eu sou perseguido porque prego o evangelho, eu sou a igreja. Então é necessário que nós tenhamos essa convicção de que, sendo igreja do Senhor, eu devo estar me preparando cada vez mais para entender que o versículo onde Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo a nós que já venceu por nós tudo aquilo que deveria ser vencido. E que eu, como igreja, agora, eu tenho que levar a mensagem do evangelho. Esta deve ser a mensagem central nas nossas vidas, nos dias de hoje. Nos baseando na igreja primitiva, conhecendo, não é, o que passaram nossos irmãos, os apóstolos, os discípulos, na igreja primitiva.
e que hoje, com uma certa facilidade, nós podemos pregar o Evangelho, tanto pela internet, como visitando as pessoas, no trabalho, conversando com os amigos. Em qualquer lugar que nós estejamos, nós temos que ser testemunhas do Senhor. Do versículo 5 em diante, nós vamos ver agora a história de Filipe, um dos apóstolos, e agora ele está ali mostrando, o livro de Atos mostrando aí a sua passagem, como ele foi importante em pregar o Evangelho. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Até o versículo 8 nós vamos ficar aqui nessa leitura. E agora mostrando aos irmãos que o livro de Atos ele está dividido em 4 partes, não é? E a primeira parte a gente viu toda aquela história de como foi escrito por Lucas, de que foi endereçado a Teófilo, e veio e houve a descida do Espírito Santo, no capítulo 2, e assim por diante. E hoje nós estamos estudando essa parte da igreja, não é? Da prisão de Pedro e João, e agora a vida de Estevão, e entrando agora na vida de Filipe. Então veja, houve as primeiras dificuldades que a igreja começou a ter, e foram constituídos os diáconos também, de grande relevância aí, nesse capítulo 6. Temos também o ministério de Estevão, que nós acabamos de ver, não é? A primeira perseguição da igreja que a gente viu, Paulo agora perseguindo, Saulo perseguindo a igreja. A segunda parte do livro diz assim: a igreja na Palestina e na Síria, capítulo 8, versículo 5, estava agora sendo pregado o evangelho através de Filipe. Crescia a palavra de Deus. O evangelho chega a Samaria, do capítulo 8, do versículo 25, de 5 a 25. Nós vamos ler essa partezinha aqui, justamente mostrando sobre que o evangelho chega a Samaria, que é onde Filipe é transladado. Isso a gente vai procurar ler em casa mais, e na próxima semana a gente vai falar sobre isso, sobre Filipe é transladado para pregar ao eunuco. Filipe e o eunuco etíope. Não é? A gente vai ler dar continuidade a essa leitura de Filipe pregando, levando a mensagem da igreja em Samaria. E agora nós vamos fazer rapidamente, lembrar os irmãos as perguntas que nós fizemos no domingo passado na enquete. Rebeca? Deixa eu ver aqui, pronto, achei. As perguntas que foram feitas na enquete do domingo passado. Foram 3 perguntas. O que Pedro e João disseram ao homem que lhes pediu dinheiro? Não é? Essa foi a pergunta feita.
o que Pedro e João disseram ao homem que lhes pediu dinheiro. Pergunta 2. Quantas pessoas ao todo estavam reunidas no cenáculo? E pergunta 3. O que apareceu sobre os apóstolos após eles orarem no dia de Pentecostes? Perguntas fáceis de que os irmãos podem responder participando assim da enquete. Nós vamos nesse momento agradecer a Deus pelo estudo de hoje, onde nós podemos relembrar que é de grande importância na nossa vida, na vida da nossa igreja, os ensinamentos da palavra de Deus contida no livro de Atos. E vendo que a igreja, ela tem que estar vivenciando cada vez mais a palavra, viver como a igreja primitiva, procurar estar vivendo a palavra de Deus, falando da palavra de Deus e também auxiliando aos irmãos, não é? No tocante a estar vendo a necessidade de cada um e assim ajudando uns aos outros. Vamos, que Deus possa nos abençoar a nós estarmos realizando isto, vivenciando isto, e ver o exemplo de Estevão. Conhecer a palavra para falar com autoridade, viver a palavra, buscar a presença do Espírito Santo sempre em nossas vidas, para sabermos o que falar. Estevão foi ricamente abençoado nisso aí. Mostrou para nós do que é ter conhecimento geral sobre a igreja, sobre a vida, sobre o povo de Deus e o plano de salvação que Deus tem para nós. Então, que nós possamos vivenciar isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela paz. Muito obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigado pela tua palavra. Nos ensina, Pai, e nos faz com que nos contagia de forma tal que nós possamos estar agindo de forma de como a igreja também foi constituída. Que nós, como teus servos, possamos nos preocupar uns com os outros, trabalhando assim, Pai, a vida espiritual e também a vida material. Ó Senhor, vai do encontro daqueles que estão passando necessidade. Levanta pessoas para que possam estar ali, os ajudando, estar ali fazendo com que a tua palavra seja viva em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos ajuda, continua conosco, derramando a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém.